presidente da Petrobras concede a primeira entrevista coletiva desde que assumiu o cargo. A expectativa é que Jean Paul Prates fale sobre o lucro obtido pela companhia em 2022, o maior da história, e a distribuição de dividendos aos acionistas. No ano passado, o ganho da estatal foi de 188 bilhões de reais. Mais informações chegando com Gabriela Morgado. A Petrobras teve um aumento de 77% no lucro líquido em 2022 em comparação com 2021. O resultado recorde de 188 bilhões de reais foi divulgado ontem no relatório de desempenho financeiro. Segundo a companhia, o crescimento foi impulsionado pela alta de 43% nos preços internacionais do petróleo e pelos ganhos dos acordos da seção onerosa do pré-sal. Ainda ontem, a estatal confirmou que recebeu um ofício do Ministério de Minas e Energia para suspender a venda de bens da empresa por 90 dias, devido a uma reavaliação da política energética nacional e à instauração de uma nova composição do Conselho. Os assuntos devem ser abordados na tarde de hoje, quando o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, concede a primeira entrevista coletiva no cargo, realizada no Rio de Janeiro. O aumento no preço dos combustíveis com a volta de impostos federais vai impactar a inflação. Os detalhes com Priscila Xavier. Especialistas apontam que o fim da isenção dos tributos federais sobre a gasolina pode afetar negativamente a inflação do país no próximo mês, com um impacto de cerca de 0,35 ponto percentual no IPCA de março. No acumulado de 12 meses, a inflação está em 5,77%. Já em janeiro, o índice ficou em 0,53%. Com as mudanças tributárias no combustível, o economista da FGV-IBRE, André Braz, acredita que a gasolina pode responder por 50% da inflação em março. Levando em consideração reoneração com essa queda, a gente espera um aumento, de 6,5% para a gasolina em março. E isso deve fazer com que a gasolina responda por 50% da inflação que a gente estima para o mês. Então a gente acredita que em março o IPCA possa subir algo em torno de 0,7%, e metade disso, 0,35%, é contribuição da gasolina. Nas ruas, motoristas avaliam se vai ou não valer a pena trocar a gasolina pelo etanol. No álcool, a reoneração foi de apenas 2 centavos. Estou fazendo conta e não vou abastecer. Muito caro. Dói do mesmo jeito, na verdade, mas assim o impacto é um pouquinho menor do álcool com a gasolina. Como é que é? Qual é a alternativa, né? Eu ia ter que deixar o carro em casa e sair de transporte público, no caso. Que também tá caro pra burro. Tá, então. Difícil, né? Não vou abastecer. A gente não tem vou ficar rezando pro meu carro não parar no meio, né? Pro ponteiro ali não descer. Você sabe fazer a conta? É vezes 0,07, é isso? Tem várias maneiras de você fazer, né? Uma delas é você dividir o preço do litro do etanol pelo da gasolina. Mas o que eu mais gosto, o que eu acho, pra mim, pelo menos mais fácil, é você pegar o preço da gasosa e multiplicar por 0,7. 0,7, É uma conta difícil, então vamos lá. Vamos pegar aqui, 5,60. Ah, tá? Ontem eu paguei mais de R$6, você acredita? Quanto você pagou? R$6,80. Ô, louco. Sério? Gente, tava no... Juro pra vocês. Ali encheu tanto onde? Não enchi não, pelo amor de Deus. Eu só coloquei porque o meu tava no bafo já. Caramba. Eu tinha esquecido de abastecer. Super personalité? R$6,80, cara. Não, mas aí é demais. Vamos colocar um valor Não teve nenhuma mais... massagenzinha, nada. Né? Nenhum chocolate de brinde, não. né? E aí o pior é assim, não tinha placa com o valor exposto. Aí eu cheguei no posto e pedi, gasolina comum, por favor. Aí o cara foi e colocou aditivada. Eu falei, para, que isso? R$6,80 a gasolina... É o mesmo preço, a normal e a aditivada. Eu falei, jura? Que horror, como assim? Aí foi só pra chegar até em casa e hoje eu vou ter que abastecer de novo. Mas vamos colocar um valor mais factível aqui, tá? 5,70. Aí, vezes 0,7. Deu 3,99. Então, se o etanol estiver custando 13,99, tanto faz, tanto fez. Se o etanol tiver com um preço menor que esse, vale a pena o etanol. Se o valor do etanol estiver acima de R$4, vale a pena a gasolina. Deu pra entender? Pega o valor da gasosa, multiplica por 0,7 e este número aí serve para balizar se vale ou não a pena você colocar o etanol. Abaixo disso, vale a pena o etanol. Acima disso, vale a pena a gasolina. Beleza? Bom, segundo o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Evandro Gussi, a competitividade do etanol vai melhorar a partir de abril, quando haverá uma nova colheita.
E quando você tem o início da safra e o incremento da safra, dada a oferta maior do produto, você tem, em geral, um reflexo disso nos preços. A gente conversou, Megali, recentemente com o secretário da Agricultura do estado de São Paulo, né? E é um produtor rural, ele tem uma produção de cana-de-açúcar, né? É um usineiro do interior do estado de São Paulo. E a gente conversava sobre o que era mais lucrativo para o produtor nesse momento. E já faz um tempo que o açúcar, a produção de açúcar, ela é muito mais lucrativa do que a produção do etanol, né, do combustível. Então, os produtores, os usineiros, né, do interior do país, eles têm optado por essa produção maior de açúcar para exportação, estão ganhando mais com isso. Vamos ver, né, se essa conta se equilibra e se a produção do etanol aumenta aqui no Brasil para a gente ter uma redução também nesse precinho. Ô, Carla, você sabe como é que você sabe que está passando por uma área produtora de cana? Fedor. Fedor. O que é aquele fedor? É a cana secando. Gente, aquilo impregna no carro de um jeito. Pega no carro? Isso eu não sabia. Pega. Fede. Mas Nossa. quando você passa muito por esse tipo de lugar, você começa a gostar. Eu acho que cria ali uma memória afetiva, sei lá, né? Passava muito a infância, porque é caminho para Minas. Então, ali na região de Itapira e tal, sempre teve muita cana. Hoje não tem mais. Hoje a gente não sente mais esse cheiro ali. Mas ali, quando você tava saindo de Itapira em direção ao sul de Minas, vinha aquele cheiro forte, horrível. E com o tempo eu comecei a gostar daquilo. Hoje é um cheiro que, se eu sinto, me remete àquela época. Então eu adoro. Olha que coisa interessante, né? É difícil descrever como é que é aquele cheiro, né? Porque é um mix de... sei lá, É uma coisa única, não parece com nada. Não, é azedo, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de azeitona no fundo ali, é muito fedido. Ai, sei lá. É bem fedido. Bom, ontem quem tentou abastecer com a gasolina já sentiu o preço mais alto. Em alguns postos, o aumento foi de até 50 centavos. Pelos cálculos da Abicom, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, está errado. A alta deveria ser de no máximo 25 centavos. E uma outra estimativa, essa feita pelo Sinqopetro, previa uma alta de até 34 centavos. Discutida no Congresso há mais de 30 anos, a reforma tributária pode sair do papel até agosto. Agosto de Deus, não, mentira. Agosto desse ano, segundo os parlamentares, a ideia do governo também é simplificar impostos, tirar o peso dos mais pobres e focar inicialmente nos tributos sobre o consumo. João Pedro Melo vai trazer mais informações. O grupo de trabalho que trata sobre a reforma tributária aprovou o plano de trabalho que foi proposto pelo relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Com isso, as bases da discussão serão as propostas de emenda à Constituição que já estão no Congresso Nacional. E, neste caso, o Executivo deve atuar como uma espécie de colaborador. Recentemente, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, afirmou que a discussão sobre o assunto não vai começar do zero e que as matérias já foram bem discutidas e precisam somente de alguns ajustes. Em outro ponto, o coordenador do grupo de trabalho, o deputado Reginaldo Lopes, destacou que existe a ideia de se fazer também audiências nos estados, destacando como exemplo a Zona Franca de Manaus. Então, praticamente, vamos trabalhar todos os dias na perspectiva de atividade administrativa, audiência pública aberta para ouvir todos os olhares, todos os saberes, e também ir aos estados para a gente encontrar com os setores para debater e construir essas convergências. Ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista ao UOL que vai propor a taxação das apostas online para compensar as perdas com a correção da tabela do imposto de renda. A expectativa é de que a medida gere uma receita entre 2 e 6 bilhões de reais. Vamos regulamentar. Vai ser uma das... porque nós reajustamos a tabela do IR. E isso tem uma perda pequena de arrecadação, mas tem. Nós vamos compensar com a tributação sobre esses jogos eletrônicos que não pagam nenhum imposto e levam uma fortuna de dinheiro do país, né? Em março regulamentamos. Jogo no mundo inteiro é tributado. É bilhão. É coisa da ordem de bilhões. Oi, 2 recados aqui, Carlinha. Primeiro, o nosso chat do YouTube não estava funcionando, mas agora está. Tá chegando mensagem? Tá, bastante. E a rapaziada já tá nos ajudando. Oba. Aquele cheiro lá não é da cana secando, não, tá? Sabe por que eu falei que é? Porque meu pai me falou que é. Quando eu era garoto. Eu acho que é aquela coisa de pai não querer falar que não sabe, né? Que é isso aí, pai? É cana secando. Ah, pois não. E aí isso ficou até hoje. Não é vinhoto. Que é usado para fertilizar a terra, um fertilizante. Então aquilo que a gente tá
aquele cheiro que a gente está sentindo não é da secagem, não. Obrigado, gente. E os correios deselegantes já começam a chegar por aqui também. Daqui a pouquinho tem o correio. O presidente Lula transfere a ABIN, o principal órgão de inteligência brasileira, para a Casa Civil, pasta controlada por Rui Costa. A mudança foi publicada hoje no Diário Oficial, quase 2 meses depois dos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Antes, a ABIN integrava o Gabinete de Segurança Institucional, que até o ano passado, na gestão Bolsonaro, era comandado pelo general Augusto Heleno. Atualmente, o GSI é controlado pelo general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias, que chefiou a segurança da presidência da República nos 2 primeiros mandatos de Lula. Com a mudança, a ABIN deixa de estar sob o guarda-chuva de um militar. O Supremo Tribunal Federal mantém a prisão do ex-ministro da Justiça e secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A decisão foi tomada pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que alegou o risco de destruição de provas. Anderson Torres é acusado de omissão nos atos criminosos do dia 8 de janeiro e a defesa dele alegava que não havia mais motivos para que ele continuasse preso. O ex-ministro teve a prisão decretada em 10 de janeiro, mas só foi detido no dia 14, quando voltou das férias nos Estados Unidos, mas sem o telefone celular. Na decisão, Alexandre de Moraes ainda lembrou da minuta do golpe encontrada na casa de Anderson Torres e que previa a instauração de um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. A ideia seria reverter o resultado das eleições de 2022 após a vitória de Lula. Ainda ontem, a Advocacia Geral da União pediu à Justiça a condenação definitiva de mais 42 envolvidos nos ataques às sedes dos 3 poderes. Todos foram presos em flagrante. Caso sejam condenados, eles terão de ressarcir os cofres públicos em mais de 20 milhões de reais. Ontem, vários bolsonaristas com tornozeleiras eletrônicas, né, deixaram a cadeia. Aqueles que foram protagonistas dos atos de 8 de janeiro. Tô vendo aqui na capa do Estadão um casal deixando a cadeia, cobrindo o rosto com uma bandeira do Brasil, que foi provavelmente o que eles carregavam, né? Quando foram presos e receberam de volta ao deixar a cadeia, ao deixar a Papuda e a Colmeia. E aí fico muito otimista e esperançoso quando vejo a aspa de um catarinense que disse aqui ao Estadão, tá na capa. Vou pensar 2 vezes se faria isso de novo. Preferia se ele tivesse dito que bobagem eu fiz. E hoje eu Nossa, me arrependo profundamente. Me arrependo profundamente, né? E espero que essas 2 vezes que ele pensará se fará isso de novo, seja devido à consciência da gravidade do que ele fez. E não simplesmente do risco de ser preso de novo, né? Espero do fundo do coração que essa gente, que sinto muito, fez papel de idiota durante aqueles 2 meses naqueles acampamentos, foram manipulados por gente que continua livre, leve e solta por aí, tenham percebido o papelão que fizeram e os crimes que cometeram no dia 8 de janeiro. Bom, mudando aqui de assunto, o TCU afirma que relógios recebidos pela comitiva de Jair Bolsonaro no Catar extrapolam os limites da razoabilidade. Thalita Almeida. A Secretaria-Geral e a Comissão de Ética da Presidência da República foram notificadas pelo Tribunal de Contas da União sobre os relógios de luxo recebidos por parte dos integrantes da comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro em viagem oficial ao Catar em 2019. Ao votar sobre o assunto, o ministro e relator do processo, Antônio Anastasia, disse que o recebimento de presentes de uso pessoal com elevado valor comercial extrapola os limites da razoabilidade e viola o princípio da moralidade pública. A decisão atendeu parcialmente a um pedido formulado pelo deputado federal Ivan Valente, do PSOL. O parlamentar informou ao TCU que parte dos integrantes da comitiva do ex-presidente recebeu de presente esses relógios que na época custavam até R$53 mil. O caso chegou a ser julgado pela Comissão de Ética da Presidência em 2022, mas o entendimento tinha sido de que não houve conflito de interesse no recebimento dos itens. Ainda ontem, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu a abertura de investigação contra o ex-coordenador da inteligência da Receita Federal no governo Jair Bolsonaro. Ricardo Pereira Feitosa teria acessado e copiado dados fiscais sigilosos de opositores do ex-presidente, como então procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen. À época, o chefe do MP Fluminense era responsável pelas investigações do suposto esquema de rachadinha
que teria funcionado no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj. A denúncia foi posteriormente arquivada. Outros alvos de Ricardo Feitosa foram 2 políticos que haviam acabado de romper com o ex-presidente. O empresário Paulo Marinho, suplente de Flávio, e que deu aquele mega suporte durante toda a campanha. Sim. Né? A casa dele virou um comitê. A casa dele virou comitê, exatamente. Depois eles romperam, foi uma coisa, enfim, bem esquisita, mas ele continuou sendo suplente do Flávio. E o ex-ministro Gustavo Bebiano, que morreu em 2020. Morreu em desgraça, né? É. Depois de ter aquelas mensagens trocadas com o Carluxo, mensagens bem mal criadas mesmo, né? Em que ele era tratado como traidor. Foi ali que a gente começou a perceber como é que a banda tocava no bolsonarismo, né? O quanto a devoção total era exigida e qualquer coisa que não se parecesse com a pessoa completamente ajoelhada seria tratada como um ato de traição. O Bebiano foi a primeira vítima desse sistema. Não havia investigação aberta contra os 3, mas isso é de uma gravidade, né, Megali? Saber que os dados que são sigilosos, que a gente é obrigado a fornecer a Receita, porque a gente é obrigado a fornecer tudo isso. Tudo bem que o governo tenha, mas o governo, né, de forma restrita, é de uma gravidade que não tem nem como explicar e descrever, e a gente cobra aqui algum tipo de punição, né, pro Ricardo Feitosa. Pode até perder o cargo, deve perder o cargo, né? Negou ter cometido qualquer violação e disse que não vazou dados e que sempre atuou no estrito cumprimento do dever legal. E mostra como Bolsonaro e seu entorno enxergavam o Estado brasileiro. Um Estado a serviço de uma família. Porque no final das contas era isso. A embaixada mais importante vai para quem? Vai para o meu filho que se interessa por assuntos internacionais. Tem um outro que também se interessa por isso, então a gente vai para a Rússia e ele vai se sentar na mesa lá junto com Vladimir Putin e outras autoridades, enquanto o chanceler fica em pé, encostado na mesa. Isso aconteceu. Isso aconteceu. O Carluxo, vereador pelo Rio de Janeiro, estava lá sentado. Foi na Rússia ou foi na... Eu acho que... Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas foi nessa viagem aí. Foi nessa viagem que o presidente visitou a região da Eurásia. Que mais? Tem alguém investigando meu filho? Troque-se esse alguém. A pessoa que entrou no lugar também abriu uma investigação. Troque-se de novo. Tem alguém que tá me incomodando, um ex-aliado? Bota a binha atrás do cara. Tem um cara que colocou lá um outdoor em que me compara com um pequi ruído? Bota o Ministério da Justiça atrás. É de um patrimonialismo absurdo. Absurdo. Bolsonaro disse que governaria em prol da família e o fez. Mas ele não avisou que seria em prol da família dele. Eis aí mais um caso escandaloso, escabroso, em que o Estado brasileiro foi alugado, foi roubado, né? Foi assaltado em nome da defesa de uma família. Mudando de assunto, mas ainda falando sobre um absurdo, o vereador de Caxias do Sul, que disse aquelas falas nojentas, xenofóbicas contra baianos, torna-se alvo de representações do Ministério Público e será investigado pela Polícia Civil. Ontem, Sandro Fantinel foi expulso do Patriotas e um pedido de cassação do mandato dele foi protocolado na Câmara. Gilberto Echauri. O vereador de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, Sandro Fantinel, é alvo de representações após o discurso preconceituoso feito em plenário na última terça-feira. O Ministério Público do Rio Grande do Sul vai atuar nas esferas criminal e de direitos humanos em relação às falas que atacam o povo baiano. Ontem, o político foi expulso do Partido Patriota e já há pedidos de cassação do parlamentar enviados à Câmara de Vereadores. A Polícia Civil também já abriu inquérito para investigar o caso. Nesta quarta-feira, foi divulgado um áudio obtido pela Polícia Rodoviária Federal que deu início às investigações sobre o caso que culminou com o resgate de mais de 200 trabalhadores em condições semelhantes à escravidão em Bento Gonçalves. O pedido por ajuda, gravado por um dos homens que conseguiu fugir do alojamento, foi o estopim para a operação conjunta entre PRF, Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público do Trabalho. A gente chegou aqui, já tem 20 dias a gente trabalhando nas piores condições. Então agora de noite eles entraram no quarto, trancou a gente e bateu spray de pimenta no rosto, nos espancaram com cadeira, me deram choque, eu tô aqui todo quebrado, trancou a gente no quarto dizendo que ia matar a gente fugiu pela janela, a gente tá dentro do mato aqui, escondido aqui. E é uma realidade que existe no Brasil, não só no sul do país,
é frequente, né? A localização de pessoas que são mantidas nessas condições e parece descrição de coisa do Brasil colônia, né? Ou de quando vinham, sei lá, imigrantes da Itália, que chegavam as famílias por aqui, eram colocadas em terrenos para trabalhar e já chegavam devendo dinheiro, né? Para morar, para comer. E essa dívida nunca termina. Navios né? negreiros. Isso me remete a navios negreiros. Ah, sim, não. Isso sem sombra de dúvida, né? Mas aquilo era escravidão mesmo. E nesse caso, existe uma maquiagem para dizer, não, a gente tá fornecendo aqui, ó, tem alojamento para eles ficarem, para eles dormirem, imagina. E as pessoas são, de fato, mantidas ali como escravas mesmo. A gente tá em 2023, Megali, como é que esse tipo de coisa pode acontecer? E essas pessoas tiveram que fugir para conseguir denunciar. É inacreditável. A minha vontade, sinceramente, é de gritar, de falar palavrões aqui, de ofender. Tamanha a injustiça desse caso. Quem é Sandro Fantinel? Sandro Fantinel está no seu primeiro mandato. Ele se diz o único bolsonarista raiz da Câmara local e um soldado fiel do ex-presidente. Inclusive, criou em 2017, usando o dinheiro, né, da Câmara, uma comissão pró-Bolsonaro para ajudar na eleição presidencial. E o Sandro, ele teve o patrimônio muito aumentado nos 2 anos em que atuou como político. Bastante mesmo, tá? Ele, em 2020, havia declarado 13 mil reais como um único bem. Aliás, um único bem não. Ele tinha 13 mil reais e um veículo Ford Courier, caminhonetezinha, né? Ano 2007, tá? Era isso que ele declarava possuir em 2020. No ano passado, esse valor aumentou em mais de 20 vezes. Ele declarou 311 mil, ele concorreu, deputado estadual, né? E não foi eleito. Declarou 311 mil reais distribuídos em 3 terrenos, um carro, uma participação societária e um depósito bancário. Então a vida do vereador que acha que os baianos são preguiçosos e sujos e que seria uma mordomia você contratar alguém simplesmente para limpar o alojamento em que essas pessoas vivem e dormem, teve o seu patrimônio aumentado em várias vezes, em apenas 2 anos na política. É realmente algo fenomenal, né? O que esse canalha conseguiu produzir para si próprio, como vereador de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ontem a gente citou aqui de forma superficial essa história, mas agora tem investigação, né? Em Goiás, a Polícia Militar vai apurar aquela situação do PM, estava de folga, estava frequentando a academia, mas aí o que ele fez? Ele agrediu uma mulher, ele deu um soco em uma outra frequentadora dentro da academia. Marcos Nazzoni vai trazer mais informações. A academia de ginástica, onde um policial militar de 27 anos agrediu uma jovem de 18 anos em Goiânia, disse que o homem não faz mais parte do time de alunos da unidade após a agressão. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Luiz Pereira da Silva Neto aparece dando um soco no rosto da vítima depois de uma discussão que teria acontecido após a esposa do agressor querer utilizar o aparelho onde a garota estava malhando. Após os fatos, a polícia militar disse por meio de nota que determinou a instauração de um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias que levaram à agressão. As imagens, elas são bem fortes, porque dá para perceber que a moça, né, ela já tinha se sentido ameaçada. Qual foi a situação toda? Ela estava fazendo um aparelho ali e ela parou para descansar entre uma série e outra. Ouça uma banalidade da situação. É de uma, né, banalidade, mas é tão ridículo. Ela parou para descansar entre uma série e outra, pegou o celular e começou a mexer. A esposa do PM estava fazendo academia também e ficou incomodada com o fato de a moça estar sentada no aparelho que a mulher do PM queria, né, fazer. E geralmente nessa situação você fala, opa, tudo bom, a gente pode revezar? Exatamente. Dá pra revezar? A pessoa, obviamente, Eu nunca vi ninguém falar não. Tem um troglodita ou outro que fala não, uma saranduba, às vezes fala, né? Mas aí eu não sei, porque pra esses eu nem peço. Também de uma falta de civilidade que, pelo amor de Deus, mas em geral a pessoa fala, claro, desculpa, não vi que você tava esperando. Uhum. E o policial começou a olhar de forma ameaçadora pra essa pessoa que tava no aparelho. Tá, foi um pouco de falta de noção pegar o celular ali e olhar? Ok, mas é só chegar e dar um toque na pessoa, tô esperando. Ele começou a intimidar com o olhar.
O pessoal da academia acho que já devia saber que o cara era um policial e tal. E aí a moça saiu dessa área dos aparelhos, foi conversar com 2 amigos e contar a situação pra eles. Olha, o cara tá me olhando de uma forma que eu tô me sentindo intimidada, ameaçada. Enquanto ela tava conversando com eles, o policial chega, bom sempre frisar, é um policial militar que estava de folga. Ele tá com roupa de academia e ele já chega assim pra cima dela, intimidando mesmo, ó, ele chega enquadrando a moça. Com aquela linguagem corporal do machão, né? Tipo Peito assim, estufado, os 2 braços meio pra trás. Isso, já com a cabeça erguida e aquele olhar de ódio, né, pra cima dela. E aí ele vai pra cima dela, falando com ela de uma forma muito agressiva, em determinado momento quase encosta nela e ela dá um empurrão no ombro dele. Nesse momento, meu querido, com esse mesmo braço, com o braço direito, ele fecha a mão e dá como se fosse uma patada, assim, do lado do rosto dela, né? Um soco de lado. E aí vem um rapaz, dá pra ver que é um jovem. Bem jovenzinho, o que ele né? faz é tentar acalmar. Ele vai com as 2 mãos assim, falando, peraí, calma. E nisso leva a dele também. O cara vira de costas e também parte pra cima desse outro rapaz bem novinho. Mastodonte, né? Que besta fera. Pois é. A gente sabe que nas forças de segurança há muitos profissionais que são preparados, que têm consciência de comunidade, que estão ali para proteger as pessoas, mas tem gente desse nível também, né? Que isso aí é pra mim, traço de psicopatia. O cara que bate em uma mulher, pode sair com uma arma na cintura, a guisa de proteção da população? Pelo amor de Deus. A palavra, a corregedoria, né? A Polícia Militar diz que vai apurar o caso. Não tem muito que ser apurado. As imagens estão ali. A Carolina diz, olha, não é só uma saranduba que se nega a revezar aparelho, não. Teve um idoso que já se negou a revezar aparelho comigo na academia, Carol, é de São Paulo. Tem uns caras desse naipe aí, né? Sempre Fazer tem. o quê? Bom, no Espírito Santo, vão passar por audiência de custódia os PMs envolvidos na morte de um jovem já rendido na cidade de Pedro Canário. Leandro Nossa. Um jovem de 17 anos foi morto a tiros por um policial militar, mesmo já rendido durante uma abordagem no município de Pedro Canário, norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira. A câmera de uma casa filmou toda a ação. No vídeo é possível ver o adolescente sentado na calçada e já rendido, quando recebe os tiros do policial. Outros 2 militares participaram da ação. Em outro momento do vídeo, os policiais arrastam o corpo da vítima. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, eles foram atender uma ocorrência ligada ao tráfico de drogas e o jovem portava uma arma. Os 3 policiais envolvidos foram presos em flagrante e vão responder a processo na Justiça Militar. O Tribunal Superior Eleitoral defende que as plataformas digitais criem mecanismos para fortalecer o combate à desinformação. Ontem, representantes das principais redes, como Twitter, Facebook, WhatsApp, além do Instagram, participaram de uma reunião no TSE. O presidente da Corte, Alexandre de Moraes, agradeceu o trabalho desenvolvido durante as eleições, mas ele deu uma alfinetadinha ali também, né, Megali? Eu, Ele agradeceu, obrigada e tal, trabalho pela desinformação, mas ressaltou que as plataformas foram manipuladas pelos autores dos atos criminosos de 8 de janeiro. Obviamente a culpa não foi das redes, senão as redes estariam lá na colmeia e na papuda também. Mas as redes foram instrumentalizadas. Então, essa instrumentalização, com a experiência que nós tivemos, nós todos, cada um sob a sua ótica, tivemos nas eleições até o dia 8, acho que a gente pode aproveitar para construir alguma coisa para tentar evitar isso. Nesse momento da reunião, quando ele falou, senão as redes estariam na papuda e na colmeia também. Deu pra perceber cara engole em seco ali. Vixe, o pessoal do TSE que participava da reunião falou... Torpedinho desse do Xandão, cadê? Então. Mas olha, o que ele diz é muito bom. Pode e deve haver um acordo entre redes sociais e Estado brasileiro, né? Representado na forma da polícia e da justiça. Eu gostei muito da comparação feita pelo Hélio Gaspari. Eu estou citando ela aqui pela segunda vez porque ela é muito boa. Se uma quadrilha de bandidos rouba as pessoas, os bancos, as lojas, usando Fuscas, você não pode responsabilizar a Volkswagen por isso, obviamente. Mas, se uma quadrilha frequentemente aluga esses mesmos carros e o dono da locadora de automóveis sabe que os veículos dele estão sendo utilizados para o crime, ele não pode ser responsabilizado. Mas ele tem o dever moral
de alertar as autoridades para o que está acontecendo. Deu para entender? No caso aí, a locadora de automóveis são as redes sociais, obviamente. Né? Se elas estão sendo usadas como instrumento para o cometimento de crimes, fariam um grande favor à sociedade, de uma forma geral, essas empresas, se elas próprias denunciassem esses criminosos. Né? A analogia é perfeita. Pronto, sem a necessidade de regulamentação, de criação de regras, mantendo aí toda a liberdade que é tão importante, né, na internet. Pronto, está resolvido o problema. Voluntariamente, criminosos são entregues à polícia porque estão usando as redes sociais como instrumento para o cometimento de crimes. Não é tão difícil, né? Mas essa... Desculpa, pastilha. Esse papo sobre a regulação do setor continuou, né? Tanto que o TSE quer construir junto com essas empresas a autorregulação do setor, ou seja, regras para as próprias redes sociais evitarem a circulação de notícias falsas. A corte acredita que elaborar normas em comum acordo, como o resto do mundo está tentando fazer, é a melhor saída. A regulamentação das redes sociais também é discutida no Congresso Nacional. O assunto é debatido com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas, segundo Alexandre de Moraes, as medidas não devem ser muito detalhadas, porque o cenário muda muito rapidamente. É isso, né? Nem sempre a gente consegue enquadrar o que acontece nas redes no nosso código, né, penal, no nosso conjunto de leis, porque as coisas mudam muito rapidamente. As nossas relações com as redes são muito voláteis também. Então é preciso se adaptar sempre a isso, e as mudanças vão ser cada vez mais rápidas, né? Mudanças sociais. Esse é um caminho virtuoso. Bom, a cantora Rita Lee segue internada, ainda sem previsão de alta, no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Ontem, um dos filhos dela, o João, disse que a mãe está bem e pediu aos fãs que não caiam em fake news. Segundo ele, Rita Lee estava até tomando sorvete. Desde a semana passada, a cantora de 75 anos vem realizando exames para monitorar o tratamento feito após o diagnóstico de um tumor no pulmão em 2021. Em abril do ano passado, outro filho da Rita Lee, o Beto Lee, publicou que a mãe estava curada do câncer. Ainda são apuradas as causas de um apagão que deixou mais de 20 milhões de pessoas sem energia na Argentina. Arthur Coelho. O governo da Argentina estima que mais de 20 milhões de pessoas no país foram afetadas pelo apagão elétrico dessa quarta-feira. O blackout teria acontecido por causa de um incêndio numa área rural que atingiu uma linha de alta tensão na cidade de Campana. O fogo fez com que uma central nuclear fosse desligada por segurança. O apagão afetou toda a zona central do país, incluindo as cidades de Córdoba, Santa Fé e toda a região metropolitana de Buenos Aires. Moradores da capital argentina relataram que os semáforos de muitas avenidas não estavam funcionando. O serviço de energia já começou a ser restabelecido e deve ser normalizado em até 48 horas. A jornalista brasileira Márcia Carmo, que mora em Buenos Aires, conta que para o governo argentino, o incêndio que provocou o apagão foi intencional. O fato ocorreu logo após um discurso longo do presidente Alberto Fernandes no Congresso Nacional, que é a abertura do ano legislativo. Então, num primeiro momento, surgiram especulações de que a falta de luz poderia estar ligado à política também. As imagens mostraram um incêndio nas regiões dessa base elétrica e o sistema, então, foi automaticamente desativado. O Galo vence e segue na Libertadores. Bom, hoje tem mais clube brasileiro em campo. Yuri Queiroga. O Fortaleza decide hoje uma vaga na terceira e última fase preliminar da Libertadores da América, enfrentando o Deportivo Maldonado do Uruguai às 9 da noite no Castelão. No jogo de ida, empate sem gols. Ainda hoje, o Always Ready da Bolívia pega o Magallanes do Chile com vantagem dos visitantes, que venceram a primeira partida por 3-0. Já o Milionários da Colômbia tem pela frente a Universidade Católica do Equador, em duelo que começa zerado. Deste confronto sai o adversário do Atlético Mineiro, que ontem se classificou ao bater o Carabobo da Venezuela por 3-1. Também nesta quarta, o Huracán da Argentina venceu o Boston River do Uruguai por 1-0 e segue adiante. O Independiente Medellín da Colômbia superou o El Nacional do Equador e com a vitória por 2-1 também continua lutando por uma vaga na fase de grupos. Vou colocar uma música aqui pra você, Megali. Vai. Blink-182, esse eu conheço. Nossa, meu Deus, cancelou a participação no Lollapalooza. Eu também não sabia que esses caras eram tão grandes assim. Blink-182 pra mim é uma banda tão lado B dos anos 90, anos 2000.
Não, então, uma coisa que virou mainstream, assim, né, virou pop, mas... Ok, se você tá tocando isso aí na rádio, eu não mudo. Não. Mas também não vou comprar É como um disco se você não desses estivesse caras. ouvindo nada, né? Assim, não comunica, não faz nada. Trilha sonora da vida, é isso aí. Pois é. E aí, ó, Blink se apresentaria pela primeira vez no Brasil, os ingressos já estavam esgotados. Eu vi choro e ranger de dentes ontem. Eu também. Vi pessoas acampando em frente ao batalhão da Polícia Militar. Legal. Vi pessoas se auto-imolando. Eu tô falando sério, as pessoas realmente tristes, as lágrimas, com o cancelamento do Blink-182. Por quê? O baterista Travis Barker sofreu uma lesão no dedo, rompeu um ligamento durante os ensaios da nova turnê, ele vai ter que passar por cirurgia. Com isso, o Blink tá confirmado pro festival já em 2024, Lollapalooza. Para os fãs, bom, uma pena, vai ter que adiar esse encontro. A organização do Lollapalooza informou que vai ser possível fazer o reembolso para aqueles que compraram o Lola Day ou Lola Lounge Day no dia 25 de março. And quem é que vai substituir o Blink? Isso aqui, ó. Ah, já ouvi essa música. Eu fui na febre pra comprar o ingresso pra esse festival, quando eu descobri que tocaria ali o Janis Addiction, que é uma das bandas mais legais dos anos 90, e a banda do Perry Farrell, que é um dos caras mais legais. O criador do Lollapalooza. O Lollapalooza é dele. Foi ele que... gente, sério? Sim, foi ele que criou o Lollapalooza. Mas me deu um bode na hora que eu vi que o Janis Addiction ia abrir pra esses manés aí. Nossa, Janis Addiction ia abrir pro Blink? Sério, isso é um crime. Aliás, a música. Aí eu desisti. Não vou prestigiar, não. Muito menos agora. Janis Addiction abrindo pra 21 Pilots. Pilots. Parece que a obrigatoriedade era ter número, né, no nome da banda. Então sai Blink-182 e entra 21 Pilots. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. Fala, Milton, bom dia. Ô Megali, bom dia pra você, pra Carla Bigato. E ontem, porque o jogo acabou meio que na madrugada, né, da quarta-feira. Flamengo e Del Valle é o grande assunto ainda, sem dúvida alguma. E a notícia que vem bomba lá do Rio de Janeiro, que o nosso VP, o Vitor Pereira, ele mudou o nome agora. Não é Vitor Pereira mais, é Vice Pereira. Um dos piores técnicos que já pintaram aqui no Brasil. E ele deu cano no Corinthians e praga de corintiano pega. Pega, mas pega mesmo como pegou, hein? Aliás, o Flamengo teve 3 decisões esse ano, perdeu as 3. Ê, Vitor Pereira, vai embora, rapaz. Vamos te demitir, você é muito ruim. Praga de corintiano pega, você deu cano no Corinthians. E agora mudaram o nome dele lá no Rio de Janeiro também. Não é mais Vitor Pereira. É Vice Pereira, técnico horroroso. E todo o Brasil ficou feliz. Se parte da torcida brasileira, porque a torcida do Flamengo é muito grande, mas o resto, todo mundo feliz. Feliz demais. Ô Flamengo, manda esse cara embora antes que vocês virem Madureira, Bangu, entendeu? E vocês virem também Bom Sucesso, São Cristóvão e até o Canto do Rio. O Canto do Rio, que era o time de Ricardo Eugênio Boixá. Não temos mais o Canto do Rio, mas marcou muito bem nos campeonatos cariocas dos anos 60. É isso aí, falei muito e boa quinta-feira para todo mundo.